Então, hoje, no nosso segundo encontro, né? Mas a nossa primeira aula mesmo, na semana passada a gente só apresentou a disciplina, nós vamos tratar um pouquinho sobre a respeito dos objetivos da nossa disciplina, tá? Eu coloquei algumas outras coisinhas extras aqui no Canvas, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar agora, né? Mas eu acabei de incluir. Deixa eu só receber a Ana. Tá. Então, aqui no painel de controle, peraí, gente, deixa eu colocar para compartilhar, senão vai ficar complicado de vocês me acompanharem. Já apareceu? Ótimo, então. Deixa eu colocar aqui. Guardando. Paula. Tranquilo, vamos ocultar. Aqui, então, no Canvas, quando vocês entrarem na disciplina de Geologia Ambiental, né, que é a nossa turminha, no módulo da semana passada, que eu havia apenas discutido o plano preliminar com vocês, eu coloquei também um cronograma, que eu já vou mostrar, para que a gente possa saber exatamente, né, a previsão de para quando que ficaram as nossas atividades avaliativas, tá? Coloquei a parte porque fica mais imediato de achar. Ele não está dentro do plano preliminar, tá aqui, ó, nessa linha é um outro PDF. Coloquei também 2 links aqui para que vocês pudessem conhecer o Canvas e a minha apresentação, mas todos vocês já tiveram aula comigo, né? Então, na verdade, talvez dispense apresentações da professora, mas eu coloquei porque tem um link ali do Lattes, então vocês podem bisbilhotar à vontade, né? Na verdade, a gente fala bisbilhotar, mas é porque é uma base de dados de conhecimento público, né? E aí todos vocês têm acesso. Deixa eu só ver quem que chegou aqui para a gente continuar. Então, para a aula de hoje, eu coloquei um resumo, tá? Na verdade, só o PDF, e aí a gente vai conversar um pouquinho para que vocês possam ter uma ideia, né, daquilo que será tratado e qual que é o alcance que nós trabalharemos dentro aqui da geologia ambiental, certo? Antes de passar especificamente para o conteúdo de hoje, que também não deixa de ser uma apresentação da disciplina, tá? Eu vou colocar o cronograma, vou compartilhar a tela aqui com o cronograma para que vocês, quem não está logado, inclusive deixa eu ver se todos já aceitaram o convite. Ainda temos 2 pendências. Acho que não foi aqui que eu coloquei. Tem uma turminha que eu coloquei eu mesma de convidada para conseguir fazer o passo a passo juntos, mas não, foi nos ingressantes. Muito bem, acabei de reenviar. Tem 2 alunos ainda que precisam se cadastrar aqui, aceitar, né, o convite para geologia ambiental. Vamos ver quem está chegando. Ótimo. Então, na verdade, quando a gente entra aqui na geologia ambiental, a gente tem ali o cronograma, tá? Deixa eu ver se eu consegui colocar a Júlia também. Não. Acho que sim. Bom, então eu coloquei o linkzinho, esse linkzinho vocês conhecem, é o mesmo, né? A apresentação do Canvas do semestre passado, tá? Para quem não se lembra direito como que nós vamos trabalhar aqui no Canvas, eu incluí, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é o cronograma da nossa disciplina. Esse PDF que eu deixei aqui é uma proposta, é uma tentativa para que a gente possa cumprir esse PDF, certo? A gente certamente vai cumprir, mas, na verdade, às vezes podem ter modificações, ajustes, né? É um planejamento, como todo planejamento, está sujeito a ajustes, certo? Bom dia, Wesley.
Viver o bate-papo aqui. Bom, então, para que vocês possam acompanhar aí, eu não sei se vocês também estão nessa parte, né, do módulo 1 ainda, só para lembrá-los, eu coloquei o nosso cronograma de atividades num item abaixo, né, num item em separado. Eu não tinha disponibilizado ainda, mas como diz respeito ao plano de ensino e para ficar mais fácil de vocês acharem, eu coloquei juntamente aí no tópico 1, né, no módulo 1, no tópico da semana passada, certo? E aí, nós já trabalhamos, né? Tivemos aqui uma leve apresentação da disciplina. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos e objetivos gerais. Na próxima semana, nós vamos revisar o planeta enquanto a sua dinâmica interna e externa, tá? Sob a ótica sempre aí da geologia ambiental, que eu vou apresentar hoje. Qual que é a ótica da geologia ambiental? Nós vamos discutir mais, né, enfaticamente na aula de hoje. Aí no dia 20, ó, vocês já estão lá colocando a botinha do Papai Noel na janela, né? Preparando tudo para o Natal. Eu vou disponibilizar o primeiro estudo de caso, certo? Como que geralmente vai acontecer? Eu monto um módulo, ele não tem... No dia do estudo de caso, nós não temos novas aulas, né? Mas a gente tem um encontro síncrono, eu entro, assim como estou fazendo agora, nesse momento, para apresentar, né, as instruções daquilo que será o estudo de caso que vocês vão desenvolver, certo? Aqui que eu escutei uma campainha. O nosso primeiro estudo de caso eu vou disponibilizar no dia 20 para vocês, e vocês terão até o prazo da próxima aula para entregar. Nesse caso, no dia 10 de janeiro, tá? Porque aqui, do dia 22 até o dia 5, nós temos, na verdade, do dia 23 até o dia 4, né? Nós temos o recesso aí de fim de ano, certo? Aí depois a gente continua tratando novos assuntos segundo o estudo de caso, no mesmo esquema. Então, a gente vai ter um estudo de caso aqui em janeiro, um outro estudo de caso em fevereiro e o último estudo de caso em março, tá? Aí são 4, achei que eram 5. Peraí, então tá errado. Sabe aonde que tá errado? Lá no nosso cronograma. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, dá um desconto, né? Sou nova nessa parte de... Eu planejei errado aqui, ó. Vamos conferir juntos essa história para não ficar dúvidas. 5 fóruns, valendo 20 pontos cada um. Então, aqui, ó, serão 4 fóruns valendo 25 pontos cada um, tá? Eu vou corrigir isso daqui e troco o arquivo. Porque senão depois vai dar confusão. Tudo bem, pessoal? Podem ser 5 fóruns para depois 20 pontos cada um? Não cabe 5 fóruns no nosso planejamento de aula. É muito fórum para pouca aula. Ok? Então, retificando aqui, ó, eu vou fazer essa correção. Nós vamos trabalhar 4 fóruns e aí cada um vale 25 pontos, tá? Então, o que está valendo agora é esse cronograma aí. Mas eu vou modificar o arquivo do plano preliminar e já troco para vocês. Vou fazer isso depois da aula, para a gente não perder muito tempo aqui, certo? Bom, então vamos... Ah, não é aqui. Vamos para a aula, então. Módulo. Deixa eu apresentar, tá? Aqui. Eu deixei o PDF para que vocês pudessem depois consultar, em caso, né, de necessidade, mas a gente vai bater um papinho daqui mesmo, certo? Qualquer questão de dificuldade que vocês tiverem agora, neste momento, eu não estou olhando o chat, então, por favor, abra o microfone aí e me chama, tá? Que eu tô só na tela, mas conforme a gente for andando aqui, eu volto ali para o bate-papo para a gente ver direitinho se tem alguma dúvida. Mas pode ir deixando as dúvidas aí no chat também, não tem problema não. Bom, quando a gente trabalha a questão da geologia ambiental, a gente vai enfatizar
todos os processos que nós já estudamos, né? Tudo aquilo que a gente já viu dentro da geologia, mas agora numa nova ótica, num novo contexto, tá? Então, o que nós faremos, né? Muitas vezes a gente vai ter que incluir, muitas vezes não, em todas as nossas projeções, em todos os nossos estudos, a gente vai incluir agora a atividade humana, ok? E como faremos isso, né? Na verdade, a gente não tem como dissociar, né, a presença e a atividade humana, mesmo porque nós temos aí a questão da ocupação, a questão dos recursos, e, obviamente, né, a própria atividade ela tem um retorno aí de modificação no ambiente. E muitas vezes a gente vai ver essa produção acelerada, essa modificação acelerada, né? Então, ao mesmo tempo que a espécie humana busca satisfazer suas necessidades básicas e melhorar as condições de vida, a comunidade humana tem gerado alterações significativas nos processos e nos recursos. Esse é o principal efeito, e é nessa ótica que a gente vai estudar aqui na geologia ambiental e trabalhar, tá? Não existe a possibilidade da gente retirar, né, a ação humana e a gente desconsiderar a questão das alterações significativas nos processos geológicos, nos processos naturais. Então, a gente vai, a partir de agora, ser um agente efetivo de transformação e, portanto, a ação antrópica ela vai ser considerada como um agente geológico, tá? Então, a gente agora vai considerar, inclusive, a ação antrópica como um agente geológico. Não dá para não olhar dessa forma. Então, dentro da geologia ambiental, os objetivos serão compreender as mudanças na dinâmica do processo, tá? Que ocorre na superfície do planeta. Então, até agora, comigo, em vários momentos, né, que nós trabalhamos juntos, o que nós pudemos perceber foi, de fato, o que nós pudemos estudar foi, de fato, a dinâmica interna do planeta, a dinâmica externa do planeta, mas sempre considerando apenas os aspectos geológicos, os processos naturais. Agora, a gente vai tentar colocar aí, né, um novo ingrediente para que a gente possa fazer esse estudo mais completo, uma compreensão mais completa. Só um minutinho, gente. Deixa só eu resolver um negócio aqui. Consegui voltar. Peraí. Deixa eu achar o PDF. Então, para que a gente possa compreender os novos, não, né? As alterações, a gente vai olhar agora a ação humana como também um agente de modificação, tanto local como regional e também global. Então, para isso, né, a gente pode dar uma olhadinha com relação, primeiro, em umas transformações locais. Então, para quem é de Tuiutaba, para quem conhece Tuiutaba, a gente tem aqui, muitas vezes, né, mudanças que seria, né, por exemplo, aqui uma proposta, né, de loteamento lá numa um novo ambiente. Isso seria a situação ideal, né, e o que foi projetado, o que foi planejado para que acontecesse, com exatamente a ocupação urbana, né, expansão,
Só que, de repente, o que a gente observa é que, na verdade, o que nós temos aqui é uma situação de risco, né? Nós temos aí o fato de estarmos aqui nesse cenário vai colocar bastante risco aí em condição de degradação ambiental, especialmente se a gente for considerar os processos exógenos, como lixiviação, a água da chuva, né, o assoreamento dos rios que estão, lagos não, riachos e rios que estão aí por perto, por conta aí desse solo exposto, né, com grande quantidade de matéria que pode entrar em suspensão, isso sem considerar o descarte, né, o resíduo sólido, só considerando aí a modificação no ambiente, com alta disponibilidade de sedimentos. Então, esse sedimento que está solto, ele será transportado para algum lugar. E esse transporte para algum lugar vai culminar com, muitas vezes, assoreamento de rios, porque os rios estão nas regiões mais baixas e é lá que será acumulado todo esse sedimento. Mas isso a gente vai trabalhar ainda com mais ênfase, mas é só para a gente ver como uma ação local interfere também no processo local. Espera aí, que eu não... Aqui. Deixa eu chegar lá para receber o pessoal que está chegando. Então, se a gente for olhar, né, esse loteamento, né, essa questão aí de colocar as ruas, se não for feita de uma maneira muito apropriada, isso pode disponibilizar uma série de sedimentos, né, que essa cobertura aí interfira depois na questão desses sedimentos serem transportados até os rios e acabar assoreando e modificar, inclusive, aí a disponibilidade dos recursos hídricos de uma determinada região, certo? A gente pode também perceber, né, que existem maneiras de transformações regionais. Um exemplo que eu trouxe é um exemplo muito recorrente que nós temos aqui na região, né? A questão das queimadas. Então, muita alteração de origem antrópica que pode acontecer aqui na região do Triângulo Mineiro e que de fato acontece. Nós temos aí não só, né? Isso não é uma característica só da nossa região, mas tem sido cada vez mais característico, né, ao longo dos períodos aí de seca, é a questão das queimadas, certo? Então, toda vez, né, se a gente for olhar, né, a cobertura vegetal sendo destruída, nesse exemplo aqui, olha, para a plantação de eucaliptos, produção de carvão e pastagem, né? Então, quando a gente pega aqui alguns dos biomas aqui exatamente no nosso estado, então a gente pode falar em termos regionais, a gente vai ver, né, a ocorrência dos desmatamentos, né? E a questão aí por bioma, a área remanescente e aquilo que nós tínhamos originalmente. Esses são os dados que foram coletados até 2005, olha, 2015, se vocês forem ver, né? E aí a gente tem uma certa uma certa fotografia daquilo que nós temos em termos de modificação, e essa modificação desse cenário, ela decorre da ação antrópica, e este cenário de modificação aqui vai interferir nos processos de construção de relevo, nos recursos hídricos, e esses são todos maneiras de esculpir, né, o relevo, e, portanto, aí são alvo são objetos de estudo daquilo que seria a geologia no seu sentido ambiental. Espera aí, que eu acho que eu escutei uma campainha. Não, não é campainha, não, só bate-papo. Então, já tem um problema de TAC, né? Atrás do Goiabal. A gente vai ter um momento em que nós vamos discutir um caso aqui em Tuiutaba, no nosso estudo de casos, né? Uma situação hipotética e um debate mais
mas um exemplo da nossa realidade aqui. A gente vai voltar nesse assunto. Mas isso, de fato, é bem complicado. Bom, temos também, não temos como ignorar, né, as nossas ações enquanto agente geológico pode atingir a questão aí global, né? Obviamente, a ação industrial através da emissão de material particulado na atmosfera, gerando uma nova condição atmosférica que interfere, obviamente, na condição climática, dentro da normal climática ao longo dos anos. Então, isso também é alvo aí de transformação. Então, a ação antrópica, ela pode, né? E ela ocorre em diferentes escalas. E é isso que a gente pode estar olhando dentro aqui da nossa disciplina, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, na Barreira, né, no Grande Recife de Barreiras, a gente já tem uma modificação muito grande ali, né, que nós temos a porcentagem de perda dos corais, né, da nossa barreira de corais. Isso já está sendo afetado exatamente por conta aí dessas mudanças das condições dos oceanos ao longo desses últimos anos, tá? Então, são apenas alguns exemplos. Então, na geologia ambiental, a gente precisa entender os limites e possibilidades no aproveitamento de recursos. É o que eu falei. Não dá para simplesmente falar que o ideal seria não mexer, né? Porque somos parte desse ambiente e precisamos, assim como todas as espécies, dos recursos naturais que estão disponíveis nesse ambiente. A questão é entender os limites e saber quais são as possibilidades, né? No sentido de prevenir que a humanidade entre em riscos sobre a saúde, sobre a segurança e sobre o bem-estar. Então, a gente não a gente não vai se excluir, né, desse aproveitamento junto ao meio, não, mas a gente precisa saber o limite ou conhecer as possibilidades sem que se coloque em risco questão de saúde, segurança e bem-estar. Então, para o aproveitamento, né, dos recursos hídricos, a gente vai ter um tempinho para falar só sobre os recursos hídricos aqui na nossa aula. A gente vai ter um tempinho para falar de energia e recursos renováveis também na nossa aula. E a gente vai falar de acidentes e riscos também. Num determinado momento da nossa disciplina, nós vamos falar de risco geológico, né? Risco ambiental, que é uma área dentro da geologia que busca soluções tecnológicas para a necessidade de mitigação e gestão dos impactos ambientais associados. Então, é aquela história, né? Nós não temos como evitar o impacto. Impacto terá, né? Mas a gente tem que fazer essa gestão eficaz e mitigar os grandes problemas que podem ser decorrentes desta ação, tá? A ocupação humana, ela pode afetar negativamente, né, as pressões e alterações impostas à dinâmica natural. Então, o que eu falo em termos de dinâmica natural? O que é a dinâmica interna e externa natural do planeta? É aquilo que a gente já viu em outros contextos quando estudamos geologia. Então, o tectonismo, né, as mudanças lá na modificação e alteração e movimentação das placas tectônicas, lembrando de todos os processos associados a esse tectonismo, né? Tem vulcanismo, surgimento de cadeias de montanha, surgimento de ilhas, tudo que a gente já terremotos associados. Então, todos esses efeitos, eles são efeitos naturais dos processos terrestres. Porém, a ocupação humana muitas vezes afeta isso negativamente, tá? Aí nós temos também o processo de erosão e deposição, que também veremos. Tanto a erosão quanto a deposição são processos sedimentares, né? São processos geológicos que a gente fala da dinâmica externa, geodinâmica externa do planeta, que também pode ter a sua ação aí associada negativamente à ocupação humana.
Por exemplo, né? Tanto a erosão quanto a deposição, a aceleração de processos erosivos. Então, a gente vai ver, né, essas pastagens, ravinas e vossorocas sendo desenvolvidas em ambientes naturais. Cadê esse sedimento, né, que estava aqui? Ele foi, muito provavelmente, parar lá nos rios mais próximos, né? Outra coisa, a ocupação de encostas ou terrenos que são íngremes, né? A gente vai ver que isso gera um problema, né? Não só em decorrência aí de escorregamento de encostas, né? E isso acaba afetando em maior montante aí as populações que estão aí associadas às encostas. Então, sistema de ocupação irregular é um problema, porque aí a gente vai ver, né? Por lei, nós não podemos ocupar nenhum terreno que tenha 30 graus de inclinação, mais do que 30 graus de inclinação, por conta exatamente do peso, né, nesse terreno, que pode acabar deflagrando escorregamentos em massa. E aí é a hora que tem o soterramento de famílias vivas, né? Assoreamento, todo esse material, né, que está saindo lá das ravinas ou do escorregamento, ele vai parar onde? Sempre no rio. E aí a gente vê o assoreamento, que é a diminuição do leito do rio, né, o curso, a lâmina d'água, e aí o recurso hídrico, que está cada vez mais escasso, vai ficando cada vez mais escasso também. A gente também vai estudar isso lá no bloco de recursos hídricos, tá? Quando está tudo, existe o problema também de áreas inundadas, né? Então, dependendo aí da onde essa ocupação ocorre, a gente também vai voltar a falar disso na hora dos recursos hídricos. A gente tem um problema das inundações, das grandes enchentes, né? Aí, enchentes que acabaram acontecendo por conta aí de rebaixamento de níveis de água subterrânea, né? Existem países que utilizam a água subterrânea, começam a bombear essa água subterrânea, e aí isso reverte como grandes enchentes, né, ao longo das cidades. Sabrina. Opa! Escutei alguém me chamando, cadê o Esk? Pode falar. Então, mas a Bia e a Carol não estão aqui para mim solicitando entrada, tá vendo? Não tem o vermelhinho aqui me avisando que tem novas pessoas tentando entrar. Agora sim, agora apareceu. Carol entrou, cadê a Bia? Tem que aparecer para eu autorizar. Você já está. Então, às vezes eu autorizei e não viu. Aí nós temos também a questão de afundamentos de terrenos, né? Que quando nós temos aí desenvolvimento de cidades ou de conjuntos habitacionais sobre terrenos kársticos, a gente vai ver um tipo interessante de erosão, mas que pode danificar, né? É interessante saber antes de você construir sua casinha, se você não está colocando isso sobre um terreno kárstico, ou seja, calcários e carbonáticos que podem sofrer dissolução com água de chuva. Porque aí choveu, a rocha vai se deteriorando e de repente a gente vai observar situações como essa, tá? Não é tão comum, mas ocorre. Então é interessante saber exatamente as condições do terreno, tá? Tudo isso para que a gente possa monitorar e prevenir. Estabelecimento de estudos geológicos contínuos para que seja possível antecipar-se a eventual ocorrência. Então, a gente estuda, vê, faz o levantamento de área de risco para prevenção e monitoramento de acidentes, né? Então, é interessante conhecer quais são as áreas de risco. É necessário diversos estudos geológicos em todas as cidades para que a gente possa identificar exatamente os mapas de risco, né? Para que a gente consiga monitorar e prevenir os acidentes, tá? Por exemplo, né? A gente tem
situações em que cidades são todas muito bem estabelecidas e colocadas, grandes centros, na área do círculo do fogo ali, né? Então, tectonicamente, muito ativo. A gente tem construções e reconstruções de tempos em tempos acontecendo no Japão. A cada terremoto, né, a cada acidente natural, nós temos aí uma reconstrução, porque por conta aí de eles terem uma política de monitoramento, né, muito grande, mas mesmo assim, nem sempre todos conseguem se antecipar ao momento do risco, mas existe esse monitoramento, porque de tempos em tempos se sabe que vai acontecer grandes terremotos e altas destruições de cidades inteiras, né? Tsunamis, nós temos tsunamis, terremotos, né? Fraturas aqui lá exatamente São Francisco, nos Estados Unidos, porque está dentro ou muito associado à falha de San Andreas, que vai ter aí também é um contexto tectônico muito grande, né? Em que não tem como conter a força da natureza, mas a gente tem como monitorar e antecipar aquilo que pode ser muito danoso, né? E colocar em risco para acidentes, tá bom? Não precisa ir para o exterior, né? Nós temos aqui também a cidade de Cubatão. Na cidade de Cubatão, a gente tem um monitoramento muito grande, né? Por conta aí de estar no pé da serra da Serra do Mar, e aqui nós temos, né, eventos sísmicos o tempo todo, porque toda a Serra do Mar continua se soerguendo até os dias atuais, então a gente tem um certo tectonismo acontecendo aí, e isso pode acabar afetando, né, tudo aquilo que está no pé da serra, que é exatamente a cidade de Cubatão, no interior do estado de São Paulo, quer dizer, no litoral. Também no Rio de Janeiro, por conta aí, né, dos escorregamentos, vejam a marca em Cunha, né? Quando nós temos essa marca aqui, é porque toda a terra que estava aqui deslizou e desliza da serra e soterra o que está aqui embaixo, né? Então, isso é bastante complicado e emergencial em tempos de chuva, isso é um processo natural, porque a rocha, ela é fraturada nos pontos mais instáveis e ocorre o escorregamento. Mas isso pode ser, e né, no caso de Petrópolis, monitorado, né? Nós temos institutos tecnológicos que no Brasil que acompanham, né, as ocorrências aqui para evitar, a fim de se evitar grandes acidentes. Tá? Então, embora nós estejamos no meio, né, da placa tectônica e não soframos tanto com terremotos e ações de vulcanismos, a gente ainda tem, por conta das serras, né, uma neotectônica, ou seja, um sistema de falhas que pode acabar alterando sim, modificando sim, e toda vez que a gente tem terrenos íngremes, nós temos a suscetibilidade de escorregamentos de grandes volumes de massa de sedimento, né? E aí não tem como prever aonde vai parar esse escorregamento. E toda vez que o terreno encharca ou está pesado por conta de ocupações, né, de alojamentos inteiros, isso ocorre muito em todos os ambientes no Brasil, em proximidade de serra, tá? E nós temos em todas as serras brasileiras grandes centros urbanos. Então, é esta convivência que precisa ser sempre bem estudada e monitorada a fim de se evitar riscos e acidentes. É isso, basicamente, que a gente vai trabalhar dentro da nossa disciplina, tá? E nós vamos revisar, como visto no módulo anterior, né, alguns dos processos, mas em todos os processos que nós estivermos estudando daqui para frente, a gente vai colocar uma novidade, que é exatamente a ação antrópica como agente geológico. Então, como que a gente aumenta, né, efetivamente essa questão aí da movimentação de massa, de escorregamentos, né, a partir, vocês já podem ver nesse exemplo,
da ocupação irregular de terrenos, né? Então, isso a gente vai ver em vários momentos aqui da nossa disciplina. Certo, pessoal? Petrópolis, né? Petrópolis, a Serra da Canastra, Serra da Mantiqueira, tudo que é serra é sujeito a deslizamento, né? Agora, no fim de ano, ocorre muito, né? De estradas ficarem interditadas porque houve um grande deslizamento de terra e você não consegue descer exatamente ao litoral. Por quê? Porque nós temos muita chuva e a terra encharcada ela vai acabar se deslizando e muitas vezes o deslizamento vem sobre ali os túneis e as rodovias que dão acesso ao litoral. Então, é muito comum a gente observar esse tipo de movimentação de massa agora por conta da estação chuvosa, né? Dezembro e janeiro, com bastante chuva. Pessoal, tá tudo tranquilo até aqui? Então, ótimo. Hoje, então, uma apresentação daquilo que nós veremos, né, na nossa aula. Semana que vem, se eu não... Sim, Lucas, pode falar. Se eu não estiver enganado, semana que vem são os processos endógenos e exógenos. Te mando. Me manda um e-mail dos dois, bacharel e licenciatura. Que horas que é essa atividade, Lucas? Que amanhã também tem a live da UFO, às 18 horas, que eu já os convidei. Tá, terça às 14. Me manda seu e-mail, que fica mais fácil eu te mandar um e-mail, por favor. Bom, então, pessoal, o nosso alvo de estudo será, tá? Esta questão, sempre considerando o homem como um agente geológico, ok? Lucas, me manda um e-mail, pode pôr no chat mesmo, ou me manda um e-mail no Sabrina lá, fica mais fácil. Ou no Cockbill, tanto faz. Esse Lu é maiúsculo mesmo? É porque tá no comecinho, né? Deixa só eu copiar aqui, porque senão eu saio da sala, depois eu perco esse chat. Tá tranquilo, eu mando lá depois. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela, que não tem necessidade, né? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou colocar, então, dessa forma. A gente sempre vai, todos os assuntos que nós formos revisando aqui dentro da geologia e novos assuntos, né? Acho que a gente nunca trabalhou a área de risco, né? O que é acidente natural, o que é risco. A gente vai trabalhar, mas sempre colocando a perspectiva em cima da ação antrópica como agente natural, tá? Ou agente geológico, ok? Então, para essa semana, nós não teremos fórum de atividades. Sabrina, Pode falar, Ana. o Lucas tá pedindo pra você aceitar ele pra entrar. Mas não tá aparecendo para mim. Ah, peraí que eu vou avisar ele. Pede para ele pedir de novo. Ele caiu, mas eu não tô nem vendo. Será que fui eu que caí? Não, foi ele mesmo que caiu aqui. Apareceu? Não ainda. Toca uma campainha na hora que ele aparece aqui. Bom, eu vou começar a abrir o portal do docente aqui para a gente fazer a nossa chamadinha. E aí, enquanto isso, o Lucas entra. Geoambiental aqui. Vamos lá. Voltou. Ele voltou sem nem eu ter aceitado. Não, ok, eu entendi, Lucas. Tá tranquilo. Eu vou fazer a chamada então, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida também, pode chamar por aqui. Ana Beatriz.
Nós estamos em dezembro. Ele já atualizou. Ana Carolina Tobias, Ana Carolina Espanholo. Tô aqui. Certo. Sim, Wesley, guarda um minutinho, deixa eu fazer a tarefa, não, chamada. Beatriz dos Santos, Camila Castro, Camila Ducati, Carolina Bassan, Dionis, Gabriela Ganzelli, Gabriela Larissa, Gíulia, Gustavo Cruz, Gustavo Santos, ok. Isabela, Jade, João Pedro, João Vitor, Júlio, Karen, Lucas, Maria Eduarda, Lucas, Maria Eduarda, Mariana, Maria Eduarda não entrou. Aqui. Mariana, Nicole, Patrícia, Paula. Patrícia também não entrou. Sara, Sofia. Sara, Sofia, Paula, tá todo mundo ali. Thaís, Tatiele. Wesley, Iago. Wesley e Iago. Muito bem, pessoal. Então, hoje não entrou a Patrícia, nem a Maria Eduarda. Senhor. Espera aí que tá com erro aqui. Acho que só Patrícia e Maria Eduarda. Isso. Tranquilo, então. Alguma dúvida até o presente momento? Não? Tá de boa? Deixa eu acompanhar esse chat aqui que tá saindo umas perguntinhas. Sim, pode me chamar lá, Mariana. Me chama lá que daqui a pouco eu já vou olhar. Às vezes eu não respondo na hora, porque a resposta depende de eu entrar no SG, de eu entrar em alguns sistemas, de eu olhar algumas coisas. Então, às vezes é isso que demora um pouco, tá? Certo. Então, com relação à aula, eu agradeço a presença de todos e de todas. Até semana que vem. Boa semana, bom trabalho, tá? E a gente se fala. Eu vou deixar a gravação e quem tem dúvida pode ficar por aqui. Depois eu vou disponibilizar os encontros, tá, gente? Ainda não consegui fazer isso. Pausando.